Sim, tá começando mais um episódio do Market Makers, mas antes do papo começar, deixa eu te falar sobre um presente especial que preparamos para você. Ao clicar no botão ou no link que está aqui em algum lugar em volta dessa tela ou então na descrição do episódio de hoje, você vai ter acesso premiado para fazer parte da comunidade Market Makers Pro. De graça. De Você graça, vai entrar Salomão? de graça no 0800. É isso mesmo, Renatão? Você ficou louco? Eu fiquei louco, cara. Sim, o gerente enlouqueceu. É isso mesmo, pessoal. Além da comunidade Pro do Market Makers, eu também consegui um bônus exclusivo da Empiricus Research para que você consiga bater o mercado nesse e nos próximos anos. São mais de R$4.000 em bônus que vocês vão ter de graça. Mas ó, não marca bobeira porque essa condição especial ficará disponível por tempo limitado. Clica aí no botão ou no link e veja tudo o que queremos entregar para você. Eu estou me questionando muito e acho que a gente já entrou no próximo bull market. Acho que a gente já está no bull market e acho que as pessoas não realizaram isso ainda, Lá fora. lá fora. Caramba. Então, Compre VVB11, Renatão. Já é bom market na Austrália? sempre tem essa pergunta, qual que é a barreira de entrada, né, para uma asset? A barreira de entrada nunca foi tão alta. Esse mercado que a gente está vivendo era um mercado para o câmbio estar 4,5 já. O juros está alto? Está alto. Ele tem motivo para estar alto? Tem motivo. Ele ficará nesse patamar para sempre? Não ficará. Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Salomão, apresentador dessa bagaça junto com ele, Renato Santiago. Tudo bom com você? Tudo bem e você, Salomão? Tá Adorei. animado hoje, hein? Eu tô muito feliz, Que estou bom. muito animado porque eu gosto muito do que eu faço, ainda mais ao seu lado. E gostei que você foi no mesmo barbeiro que eu, Foi. A gente tá Barbeiro de jovem, né? lançando moda aqui É. na Faria Lima com os nossos Curtinho cabelos, nossas aqui. madeixas. É isso aí. Degradê, eu gostei, tá legal. Ficou chave. Renatão, hoje a gente vai ter um papo, fazia tempo que a gente não tinha um papo com o gestor. Pois O é. cara que tá aqui com a gente não é muito de aparecer em público, então já fico bem feliz de conseguir trazer o nosso convidado para cá, mas antes a gente tem uns recadinhos que se a gente não der, o Josué vai entrar aqui na gravação e vai dar um pedala na gente. Bora lá. Faz o primeiro você? Bom, o primeiro é da comunidade, né? A gente tem uma condição especial para você fazer parte da comunidade Market Makers. Então a gente criou uma oferta onde quem for novo membro da comunidade vai poder fazer isso praticamente de graça. É só tornar-se cotista do nosso fundo Market Makers FIA. O link para você saber mais detalhes vai estar na descrição do vídeo, então vai estar aqui embaixo, vai estar no seu podcast, na descrição do podcast. Ou se você está vendo a gente sentadão no seu sofá, vai estar por aqui, ó, num QR Code, só passar o celular ali, você já vai ter mais informações dessa oportunidade exclusiva para ser membro da comunidade Market Makers. Na comunidade, para quem não conhece, você tem, além de acesso à nossa carteira recomendada, que eu, o Mateuzinho, a gente monta com as ações que a gente tem mais convicção no mercado nesse momento, a gente faz reuniões exclusivas com os assinantes. Só nessa semana a gente já teve uma imersão com a turma da Charles River, o Camilo Marco Antônio e o time dele explicou mais sobre a metodologia de investimentos, abriu a carteira para a gente, teve uma aula bem legal aí de mercado, e também tivemos uma aula sobre o setor de petróleo e as suas implicações nas Oil Juniors, que a gente viu, né, na semana passada, todas as medidas anunciadas pelo governo, como isso mexeu com o mercado, e a gente trouxe 2 especialistas para falar disso lá na comunidade. Então quem é membro da comunidade está sempre recebendo conteúdo de alto nível e também pode seguir as nossas recomendações. E também já está no ar a nossa biblioteca Market Makers, né, Salomão? Que é uma das coisas mais legais que a gente faz aqui, é pedir para todos os convidados que vêm uma indicação de livro de mercado, de fora do mercado. E a única biblioteca que você conhece, que também indica quais livros você não deve ler. Porque o que não falta por aí é mico, né? Então, tá aqui em algum lugar também o link para a biblioteca Market Makers, deve estar aqui embaixo se você está no YouTube, deve estar na descrição se você está ouvindo no podcast. Tem uns 80 livros lá só de mercado, mais uns 80 de fora do mercado e mais alguns para você não ler. Para você pular quando estiver lá na E se livraria. você deixar o seu e-mail lá para receber a biblioteca, você também já está inscrito na nossa maravilhosa newsletter que está cada dia melhor, né, Salomão? Exato, todo dia conteúdo de qualidade na newsletter do Market Makers. Bom, e é isso, e obviamente não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha no vídeo, isso leva esse conteúdo para mais pessoas. Se você está ouvindo pelo podcast também, você curtindo esse conteúdo, já ensina ao algoritmo das nossas redes que pessoas como você gostam de conteúdos como esse.
Sem mais delongas, vamos apresentar nosso convidado. Ele é gestor e fundador da Absolute Investimentos. O nome dele é Fabiano Rios. Ele já trabalhou no Santander, no Merrill Lynch, na Claritas, antes de fundar a Absolute em 2013. A Absolute nasceu com duas estratégias principais, uma macro e uma de arbitragem. E a gestora hoje tem praticamente 30 bilhões de reais, está ali nos 29, quase 29. É um patamar que impressiona porque hoje a gente tem uma nova configuração da indústria de fundos, né? A gente sempre teve as gestoras independentes ali bem distante do pelotão principal, né? Que era a SPX e a Verde. Hoje a SPX continua ainda como uma das maiores gestoras do Brasil, mas segundo o pelotão, várias gestoras têm aparecido ali junto com a Verde, né? O caso da Absolute, da Capitalo, da Legacy, outras gestoras, Ibiúna, que estão ali no que a gente chama do Clube dos 20 bi. Mas o Fabiano, ele tem um perfil um pouquinho mais reservado, né? Ele não costuma aparecer tanto em comparação aos outros gestores. Obviamente, isso não atrapalhou a Absolute a chegar nesse clube do bolinha dos 30 bi, 20 bi, que está quase virando 30 bi sob gestão. Ele vai revelar onde que estão as grandes convicções da Absolute, como é que é feito lá o processo de investimentos, também falar como é que ele enxerga a Absolute como modelo de negócio dentro dessa nova configuração da indústria de fundos. Então, sem mais delongas, vamos apresentar nosso convidado. Fabiano, bem-vindo ao Market Makers. Só para o pessoal já guardar a sua voz, né, para quem está vendo pelo podcast, quem que é o Fabiano Rios no mercado financeiro em 30 segundinhos? Fabiano, bom, primeiro, obrigado pelo convite, Salomão, Renatão, obrigado. Eu sou um apaixonado pelo mercado, boa parte da minha vida dedicado ao mercado, dedicado a entender, aprender. E nos últimos 10 anos, um apaixonado pela Absolute. Então, é isso, alguém que é dedicado, que gosta do que faz e que está cada dia tentando melhorar mais. Esse é o Fabiano. E o que a Absolute faz exatamente? Porque a gente já teve aqui no programa o Christian Faricelli, que toca a parte de ações, mas você cuida mais da outra parte, quer dizer, você como CIO deve olhar para tudo, mas você olha muito mais as estratégias multimercado e de arbitragem, né? Que também tem multimercado, mas você tem mais expertise. É por aí mesmo? É por aí. O pessoal da área de equities tem uma independência maior, né? O Christian, o Ring, a equipe deles lá, eles têm uma equipe grande. Meio que são quase que independentes. Eu participo do comitê também, tento ajudar. Mas eu acho que uma das grandes, aí já falando um pouco, né, da indústria, de como eu vejo, eu acho que uma das grandes diferenças é que você está numa casa maior, está numa casa com o Absolute, eu acho que faz muita diferença, né? Eu acho que faz diferença a quantidade de informação que chega, todas essas áreas conversando com gente muito inteligente, né, muito capaz, muito estudiosa. Isso facilita para todo mundo, né? Então, a minha vida, por estar dentro da Absolute, é muito mais fácil, porque eu tenho o Christian lá, tenho a equipe dele, tem as outras áreas, né? Tem a área de crédito também, que a gente não falou, que é uma área que começou há uns 4 meses. Então, essa troca de informações, né? Essa sinergia, né, que existe entre as áreas, acho que faz muita diferença. Espero contribuir com eles também um pouco. Mas sim, eu fico mais dedicado a macro, né? Então a gente também tem várias pequenas equipes dentro da área macro, né? A gente olha muita coisa, né? Então a gente olha o mundo inteiro, olha juros, câmbio, bolsa. Agora estamos começando a olhar crédito. Então é muita coisa. Então meu trabalho é um pouco coordenar isso, né? Ver também, pescar um pouco quais são as melhores ideias. Amplificar essas ideias dentro dos fundos, sugerir que outras áreas façam algum determinado tipo de posição, mas no final eu estou envolvido em tudo lá dentro. Hoje, como é que é dividido aí em ordem de grandeza, essa fatia aí de quase 30 bi, né? Quanto tá em equity, quanto tá em crédito, o macro, como é que é dividido? Equities, mais ou menos 1,5 bi, arbitragem também mais ou menos 1,5 bi, o resto, crédito, acho que está por volta de 300 milhões, o resto está em fundos macro. Nos fundos macro,
o Vertex é o nosso principal produto. É um fundo que nesses 10 anos, entregou CDI mais 10, né, mais 10% de alfa ao ano. Esse produto tem por volta de 14 bilhões. Boa parte do crescimento recente tem vindo dos fundos macro, mas via veículos de previdência. Né, a gente tem crescido muito em veículos de previdência. E o Hedge, que é na verdade foi nosso primeiro fundo, né, junto com o Absolute Alpha, que é metade do risco do Vertex, que tem por volta a estratégia por volta de 2 bilhões. Deixa Ótimo. Eu ia pedir exatamente você isso. percebeu que tem uma coisa nova na mesa hoje, Salomão? É que tá a minha garrafinha na frente, foi mal. É que eu queria apresentar ele antes de dar a camisa. Exato, né? Exatamente. Não poderia... Tá vendo? Geralmente o pessoal vem aqui e sai de mãos abanando, mas você é o primeiro a ganhar um presente dei sorte. do Muito obrigado. Market Makers. Pode abrir, por favor, porque daí a gente aproveita e já faz uma propaganda para todo mundo que tá vendo. O que será que é isso, O que será Renato? que é? Eu me pergunto. Eu não faço ideia. Pode rasgar sem dó, não tem problema nenhum. Você vai ganhar é. um lindo exemplar da nossa camiseta do Market Makers. Vem com tem um certificado aqui. Tem um certificado de que é uma camiseta. Certificado de que é uma camiseta, caso a pessoa tá não... aí, ótimo, obrigado. Olha lá que beleza, hein? Dá pra você Quem quiser ter uma agora... dessa, ou uma dessa que eu tô usando, que é um modelo um pouco diferente, é só entrar em mmakers.com.br/loja e usar o cupom, inclusive, mmakers15, para ganhar 15% de desconto no nosso... na nossa linha de vestuário, podemos dizer assim. Olá, podemos, temos um tem portfólio camiseta, tem boné também, temos um portfólio diversificado e ganha uma ação também, vem junto, e um adesivo bacana também, enfim. Só não pode usar no secundário, que era uma cautela de ação, não? Talvez, acho que viu? Só não pode usar no secundário, viu, Fabiano? Deixa aqui, é presente, sim. Então não... Essa daí não pode ser negociada, mas... Bom, voltando agora a nossa pauta. Posso fazer uma pergunta, Salomão, rapidinho? Pode, eu ia perguntar mais sobre a arbitragem. Que exatamente o que eu ia fazer. Ah, é? Perguntar. Olha só, transmissão de pensamento. Transmimento de pensação, como dizia minha bisavó. O que é a arbitragem? Por que ela é uma estratégia separada? Ela é uma estratégia separada porque, na verdade, tudo começou junto, né? Então, no Santander, a gente iniciou, era tudo pelo menos quando eu iniciei lá, era tudo uma coisa só, né? Então a gente, lá na mesa, fazia essas estratégias de arbitragem, juntamente com as posições direcionais, que eram um direcional mais macro, assim, apesar de ser em equities, um direcional mais macro. Eu não sou um analista de ações, eu nunca fui um analista de ações. Mesmo trabalhando em mesa de equities, era um equities mais macro. E a gente fazia essa estratégia de ações, de arbitragem, que era uma estratégia muito bem sucedida, né? Quando eu fui para o mundo de asset, veio aquela dúvida, que estratégia que eu começo? Monto um long short, né, que na época ainda era grande na indústria, começo num fundo macro, um long only. Como é que eu vou não era conhecido, né, não conhecia direito a indústria. E eu tive a ideia de começar a separar essas estratégias de arbitragem e colocar dentro da estrutura de fundo. Pensando, pelo menos é uma coisa diferente, né, então uma coisa descorrelacionada, acho que chamaria mais atenção, como de fato chamou, né? Então, foi meio ao acaso, uma ideia de separar essas estratégias, colocar dentro de um fundo, que na época chamava Claritas Absolute, para se destacar mesmo, para se diferenciar dentro do mercado. Mas a arbitragem aqui, o que é? É comprar num lugar e vender no outro? O que é o conceito? Não, o conceito é tudo que deveria ter um valor e por algum motivo não tem, existe essa distorção, então tentar se aproveitar dessa distorção. A gente faz várias coisas, várias arbitragens, mas a arbitragem que historicamente gera mais alfa, né, que é mais importante, inclusive a gente tem um fundo que se dedica somente a esse tipo de arbitragem, que é o Absolute Alpha Marb, são as arbitragens de fusões e aquisições, né? Que até pode perguntar, né, da onde surgiu isso, né? Por que você faz isso? E tudo vai de novo para o meu início lá no Santander, né? No início dos anos 2000, a Telefônica, que era dona da Telesp fixa aqui no Brasil, resolveu fechar o capital e propôs uma troca de ações, né? Então, quem era detentor de ações da Telesp fixa, dentro de uma razão, receberia ações da Telefônica na Espanha. E isso, o mercado negociava com desconto com relação a isso. Isso me chamou muito a atenção
E a gente foi atrás, falou, bom, como é que funciona isso? Pô, tem dinheiro para ganhar aqui. Quais são os riscos? Tentar entender um pouco por que tinha aquela diferença e depois que você entende, você vai verificar se vale a pena aquele risco ou não, né? Geralmente essa diferença ocorre por quê? Questão de liquidez, questão tributária. Porque, assim, quando tem essas trocas, né? Geralmente, ao invés de vou te pagar R$ 10 por isso. Não, vou te pagar em 0,8 ação dessa empresa por isso. E essa ação vale tantos reais. Então, dependendo da oscilação do preço da ação, seja da que vai usar para comprar ou que vai ser comprada, isso pode ter uma distorção. É por aí que você busca a arbitragem, certo? Essas arbitragens as ofertas podem ser cash também, a pessoa pode oferecer dinheiro, né? Então, por exemplo, agora a Energia de Portugal ofereceu, ou vai oferecer formalmente, R$ 24 por ação da Energias do Brasil tentando fechar o capital. Uhum. Né? Então é um caso de uma oferta em dinheiro, né? Em cash, como a gente fala. Mas também tem várias que são troca de ações. Né? Por que acontece essa diferença? Né? Essa diferença acontece por vários motivos. Você citou vários delas. Né? Pode ser uma diferença tributária, então às vezes o estrangeiro, por exemplo, no Brasil, quando tem uma OPA, é considerada uma operação fora de bolsa. A tributação do estrangeiro é outra. Uhum. Então, nós, como fundo local, a gente tem uma vantagem tributária com relação a um determinado tipo de investidor. Isso gera uma distorção. Outro motivo é quem normalmente carrega ações são fundos de ações. Esse cara está buscando um rendimento, um retorno de equity, né? O cara quer ganhar 30% num ano. E essas operações são operações de tipo de retorno renda fixa a mais, né? Assim, você vai ganhar, não é 30% ao ano, muito provavelmente. Então, para esse cara, ele fala, não, pô, já ganhei o que tinha para ganhar agora, tem um resquício aqui, eu vou vender e vou pular na próxima ação que eu acho que vai dobrar, né? Então, Você está caçando distorções de ativos aí, mas existem tantos assim a ponto de. no Brasil existem poucos, Uhum, né? Agora a gente até está numa fase mais fértil de operações no Brasil, uhum. mas a gente olha globalmente, né? Então, na hora que você passa a olhar globalmente, Ah, tá. existe Sempre está bastante. acontecendo alguma coisa. Sempre está acontecendo. E aí você consegue montar um portfólio, né? Você ter os benefícios de que um portfólio te traz, ao invés de você estar muito concentrado em 2 nomes ou 3 nomes. No Brasil, além dessa da Energias do Brasil, qual mais tem? Tem Aliar, Aliar, que é com é, a é o Fonte Saúde, se eu não me engano, é o. Aliar mais médico. Exatamente. É o. Como é que Tava ele rolando chama? uma de shopping também, né? Tem a Alliance com a BR Malls, né? Tem é, Modal com XP. Mas Modal dá um XP. exemplo, então, como é que nesse caso, por exemplo, da Alliance, da Alliance, não sei como é que fala. Como é que funciona essa operação dentro do fundo? Você compra um, espera para vender o outro? A primeira coisa eu tenho que identificar para que lado que está a diferença de preço, né? Às vezes Aham. pode estar negociando acima do preço ou abaixo do preço, Uhum. né? Ou depende se for numa troca de ação, dependendo de como você olha. E aí você analisar por que está naquele preço, né? Pode ser por esses motivos que eu estava falando para o Salomão, pode ser, não, existe um risco da operação não se concretizar. Sim. E aí a ação volta para o preço que ela estava antes, né? Por que ela não se concretizaria? Vamos supor que precisa da aprovação do CAD, por exemplo, para usar um exemplo, um modelo brasileiro aqui de aprovação. E o CAD bloqueia a operação. Não, vocês não podem se fundir, tem uma concentração de mercado aqui, eu não autorizo vocês a fazerem. Então, ele simplesmente tem que não executar o contrato. Uma condição precedente, né, o nome é esse, condição precedente, não foi atendida, que foi obter a aprovação do CAD. E aí elas seguem como 2 empresas separadas, como era antes. Uhum. E aí você vai ter o prejuízo, né? Então, você precisa fazer 2 contas. Uma, quanto tem para ganhar, e a outra é quanto tem para perder, né? A conta tem para ganhar, normalmente é uma conta fácil. Quanto tem para perder é uma conta um pouco mais complexa. Né? Então, aí você vê essa razão entre uma e outra e vê se vale a pena ou não. No Brasil são poucos, mas existem uns casos bem legais que viram quase como um estudo de caso mesmo. Que eu lembro, no começo da década passada, estava no MBA na época, e eu lembro de vários que rolaram que a gente discutia nas aulas, né? Teve o da Itaú e Redcar, que o Itaú fez uma oferta,
aí a Redcard não queria aceitar, os minoritários não queriam aceitar, a oferta quase voltou, aí a ação volta, e quando volta a oferta, a ação volta a subir. Teve Confab também, eu não lembro como é que foi Cara, o tem deal. muitos casos. Tem os casos que desiste e não volta, né? Ah, Então, tem assim, caso de renegociação de preço. Mas aí, como é que funciona? Só para eu entender direitinho, assim, vocês têm posições em empresas que podem vir a ser adquiridas, ou essas operações começam sempre que começa, tem um fato relevante, ou quando tem um noticiário, ou essa aqui tem cara de que vai ser comprada? Lá fora vou comprar. tem fundos que fazem as duas coisas, né? Uhum, Aqui, no nosso caso, a gente só faz depois que é anunciado. tá. Então, anunciou, soltou o fato relevante, a gente vai estudar a partir daí. A gente não especula se a determinada empresa pode ser comprada, se faz sentido ela ser comprada por alguém. A gente não faz essa parte. Você tem que ter um timing para estudar muito rápido, né? Porque, em tese, você tem que ser mais rápido que o mercado, né? Porque senão já entra tudo no preço. Não, porque não são coisas rápidas, assim. Uhum. Em geral, um processo de aquisição, de fusão, demora, dependendo da complexidade, mas assim, no mínimo, 4 meses. Tá. E acho que na média, diria que uns 8, 9 meses. Então, assim, não é uma questão de velocidade. É uma questão de realmente entender os riscos e ver se o retorno se é uma oportunidade ou não, né? Porque às vezes você Uhum. tem um retorno, mas o risco é tão maior Não vale a que pena. não vale a pena. legal. E isso você faz aí, dá para dizer que esse é o seu, vamos dizer, o seu super trunfo aí, ou hoje você se considera uma pessoa muito mais versátil? Porque isso é mais ou menos por onde você começou ali no Santander, né? Não, lá eu comecei, na verdade, lá a gente fazia outros tipos de arbitragem. Eu comecei lá em 97, né? Isso eu tô falando que é o primeiro caso que eu me lembro, assim, de ter me dedicado mais já foi início dos anos 2000, né? Então, já tinha ali uns 4 anos de mesa, fazia outros tipos de coisa, né? Eu comecei como ponta de mesa, né? Fazia de tudo um pouco, né? Mas tive a sorte de estar num lugar que me abriu as portas, acho que enxergou o meu potencial e me deixou ir crescendo de forma até bastante rápida, né? Mas, e muito macro, né? Assim, lá a discussão era muito aberta, né? Não só no mundo de equities, mas também no mundo de renda fixa. Eu participava das discussões de juros, de moedas. Então, desde muito cedo, eu já participava dessa parte de macro mesmo, né? Em Uhum. todos os aspectos do macro, né? Então, isso foi muito bom para mim. Acho que na época talvez eu nem desse tanto valor, mas como formação de gestor, né? De portfólio manager, foi muito bom e com pessoas excepcionais que hoje enfim, tiveram bastante sucesso na carreira, estão aí se dando super bem e A gente já chegou até na outra encarnação fazer um episódio sobre a escolinha do Santander, né? Chegou. Bom, a gente quer saber como tá a cabeça do gestor aí, olhando todo esse momento tão tumultuado de mercado. Vamos falar um pouco de mercado, depois eu quero voltar a falar mais da Absolute como modelo de negócio. Mas, bom, estamos aí, acabou de terminar o primeiro bimestre do ano, tivemos um janeiro super longo, um fevereiro que trouxe muita atenção para o mercado, né? Acho que aqui no Brasil ficou bem marcado esse conflito aí de Banco Central com governo, políticos, né? Muita crítica à política monetária, juros, a tudo agora está sendo criticado. E lá fora a gente ainda está com essa indefinição se o juro de fato vai cair como talvez todo mundo que não é do mercado gostaria, mas ou se ele vai ficar mais alto como algumas pessoas do mercado ainda acreditam. E isso tudo tem trazido bastante volatilidade para o mercado e a gente tem um bimestre bem determinante, aí, principalmente no Brasil, esperando o arcabouço fiscal do Haddad 2 dias antes da reunião do Copom, né? Como é que tá vocês ali na Absolute de posições? Se vocês dividem aí em caixinhas, se quiser começar a falar primeiro do exterior ou daqui do Brasil, mas enfim, como é que vocês estão nesse momento? o exterior acho que é muito isso que você falou, né? Uma discussão de qual que é a taxa terminal. Sinceramente, eu não sei te dizer qual é a taxa, eu acho que a gente está razoavelmente próximo do fim do ciclo. Acho que é algo aí Do ciclo de alta. do ciclo de alta, isso. Acho que é algo entre 5 e 6, falando dos Estados Unidos.
Mas uma coisa que a gente tem bastante convicção é que a economia está muito mais forte, muito mais resiliente e muito menos sensível a juros do que as pessoas imaginam, né? Então a gente, lá na Absolute, a gente tem menos preocupação com recessão, né? É um tema que sempre vem aí à tona. A gente não acha que esse é o cenário base, né? Eu vejo, ouvindo os meus colegas, né, tanto aqui em Brasil quanto lá fora, acho que um pessimismo muito grande, né, tanto com relação à economia como o outcome disso, né, o outcome principalmente em bolsas, né, o pessoal muito vendido em bolsa. Eu estou enxergando de uma forma razoavelmente diferente, né, assim, eu como vejo essa resiliência da economia e uma dificuldade do mercado em realizar e já estou vendo uma queda da volatilidade realizada lá fora, eu estou me questionando muito e acho que a gente já entrou no próximo bull market. Acho que a gente já está no bull market e acho que as pessoas não realizaram isso ainda, Lá fora. lá fora. Caramba. Então... Compre VVB11, Renatão. Já é bull market na Austrália? Não, na Austrália, especificamente, já é bull market mesmo, né? Assim, o ASX está fazendo all-time highs lá. A gente não acompanha tanto, a gente fica muito grudado ali no S&P, no Nasdaq, e a gente esquece de olhar outras bolsas, né? A gente pega, o Renato lembrou bem a da Austrália, da brincadeira, mas mas acertou. Dizer que eu não estou antenado no mercado da Austrália. Você pega as bolsas do Japão, Topix, por exemplo, está fazendo, não é all-time high, porque teve a bolha lá dos anos 80, mas a máxima dos últimos 30 anos. Pegar as bolsas na Europa, o CAC, o FTSE, todos fazendo novas máximas, né? Então, assim, isso já está acontecendo, né? A gente enxergou tá vendo uma alta de lucros muito forte em alguns mercados, e isso está impulsionando, né? Está fazendo com que essas bolsas subam e que não pareçam tão caras assim, mesmo fazendo all-time high. Tá, mas como se divide então esse otimismo? Vocês estão comprados em bolsa americana, certo? A gente está comprado em bolsas na Ásia, bolsas na Europa e, em menor escala, bolsas nos Estados Unidos também. E o que é qual o tamanho de uma posição dessa dentro de uma carteira? Não, a nossa posição ainda é pequena, porque eu estou provocando aqui, óbvio que eu tenho as minhas dúvidas, né? Mas eu dado a posição técnica, dado o que eu vejo que está todo mundo pessimista, isso me deixa mais otimista, né? O contrário na sua essência. Então, uma posição, hoje a gente tem por volta de 10% comprado, que eu diria que é uma posição, não é minúscula, mas é uma posição relativamente pequena. Somando todas, né? Somando todas, né? É uma posição média nossa, acho que seria por volta de 20%. E uma posição grande, acima de 30%, acho que é uma posição grande, você precisa estar com um nível de convicção. Mas, aí você pode ir, aí você já começaria a usar mais estrutura de opção para alavancar a posição, se você tivesse muito, muito confortável. A gente já chegou a ter em 2021 posição comprada de 60% do fundo comprado em bolsas, né? Bolsa americana, no caso. E essa exposição é via índice? Ou vocês fazem um stock picking? A gente faz algum stock picking, mas o grosso é índice. Boa, legal. A Austrália é o quê? É muito sensível a minério? O que é? Boom de commodities? Se pegar o minério, por exemplo, não está no all-time high, né? Mas tem bancos, tem mineradoras, é mais commodities do que o Brasil. Tem muitas outras coisas também. E essa visão de já é bull market, ninguém percebeu, não vale para o Brasil. Brasil é uma história à parte. Vamos terminar de falar lá fora, depois a gente volta para o Brasil, vai, porque... Então, assim, eu vejo um mercado onde o excesso de dinheiro ainda existe lá fora, onde o famoso asset scarcity existe, tem muito mais dinheiro do que ativo.
A gente acabou de passar por um ano onde a gente teve uma realocação grande de portfólios no mundo, né? O pessoal fazendo um shift, a gente inclusive, né? Indo para um shift bastante pessimista, né? Vendido em taxa, vendido em bolsa. Né? O ano passado foi o ano da destruição de valor, né? Isso não acontece para sempre, né? A gente, como ser humano, né, tende a achar que o passado recente ele vai continuar sempre, né? Uhum. E isso, na maioria das vezes, não é verdade. Né? Então, a gente, como gestor, a gente tem que lutar contra isso e buscar as informações. Certamente, esse ano não será como o ano passado. Isso é bom ou ruim? Acho que é bom. É bom porque, para a gente no mercado, mas para as pessoas em geral, quando você está gerando, criando valor, e valor se cria e se destrói, né? Não é um jogo de soma zero, é melhor, né? Uhum. Então, se isso for verdade, acho que é bom. É muito bom. Espero estar posicionado para isso, né? Acho que vai ser melhor ainda se eu tiver, vai ser melhor para mim, para os meus cotistas, né? Para todo mundo. Dentro desse seu bull market case, quais são os fatores aí que mais seriam um sinal amarelo ali? É a política monetária americana, essa reabertura da China, que pode ser uma abertura peronomútil? O que poderia mudar aí Não, essa... tem várias coisas que podem mudar, né? Eu nunca sem risco, né? Sempre tem as coisas que a gente tem que ficar de olho, por isso que todo dia eu vou para o escritório Justo. e analiso as minhas convicções e os fatores que formam a minha convicção. Acho que um grande risco é se o Fed, por acaso, mudar a sua visão, né? Ele está, na minha opinião, com uma visão de acomodar a inflação, fazer com que ela chegue na meta em mais tempo, né? Se ele mudar, se ele for para uma visão, não, eu preciso fazer uma queda da atividade muito rápida, que era uma possibilidade grande, que a gente chegou a considerar o ano passado como um cenário muito provável lá na Absolute. Se ele voltar para isso, rasga tudo que eu falei, é outra coisa. Mas não parece ser o caso. Parece que ele está indo para o lado de acomodar, mesmo se ele tiver que subir para 6. Mas se ele acomodar a inflação, se ele for com essa cabeça de acomodar, já está suficiente, num prazo de 3 anos eu vou trazer a inflação para próximo da minha meta, eu acho que a chance da gente já estar nesse bull market aumenta significativamente. Tem outros riscos, né? Tem risco da guerra escalar, tem risco da China, tem um problema na China, mais grave do que a gente imagina. Qual exatamente o problema de China? De Não, crescimento? da desaceleração lá ser muito Uhum. mais forte do que o programado. Não ser algo ao redor de 5%, foi né? anunciado esse fim de Sim. semana. Isso, exatamente. Que até foi uma surpresa, o pessoal esperava acima de 5% e ele falou ao redor de 5%. Uhum. Então, acho que tem esse caso bull, acho que tem um caso que eu acho que é e aí a gente até pode fazer a ponte para o Brasil, né, que é o caso do carry, né? Eu acho que é um mercado para você ter posições de carry. Então, o que é a posição de carry? É Boa pergunta. Já ia fazer essa pergunta. você, por exemplo, pegar as moedas onde o juro está mais alto, onde o juro real está mais alto, contra moedas que você tem um juro mais baixo. Então, uma posição que a gente gosta lá na Absolute é a posição do long peso mexicano com funding no yuan chinês, né, na moeda chinesa. Então Que isso é quer como se você dizer? pegasse dinheiro emprestado da China, pagando um juro Isso, menor, e investe no juro mexicano que é maior e você ganha isso. nessa diferença. Isso, cada dia que passa eu ganho essa diferença, eu vou acruando essa diferença. E acho que a gente está em early stages da montagem dessas posições. Vai chegar um momento onde isso vai exagerar, mas eu acho que a gente não está lá ainda, né? Então, aí fazendo o link para o Brasil, eu acho que esse seria um cenário, um outro high yielder, né, que é uma moeda de carry, assim como o peso mexicano, é o real. Né? Então, o real se classificaria bem nesse cenário para ser uma moeda onde todos no mundo teriam montando esse tipo de posição. Só que quando entra câmbio, o tico e teco aqui não funciona tão bem. Quando você está nessa posição, se você está long México, usando o funding chinês, você pode ter um prejuízo caso a moeda mexicana se desvalorize demais, né? Isso. Então, mesmo que a diferença de juros seja
gorda o suficiente para você ter um ganho, a desvalorização da moeda na hora de você converter, aí prejudica, né? Ou você pode ganhar mais, né? Caso a sua moeda valorize mais do que a outra, que é o que tem acontecido. Ah, tá. No caso, o funding... A sua moeda, no caso, o yuan. Por exemplo, se eu estou comprado, nesse exemplo, eu estou comprado no peso mexicano. Tá. Então eu ganho lá o carry de 0,70 ao mês para carregar essa posição, se as duas no final do mês estiverem no mesmo preço. Uhum. Só que o que tem acontecido? O peso mexicano tem se valorizado e o yuan tem se desvalorizado. Então você ganha esse 0,70 mais a valorização dos dois. Uhum. Né? Se no caso do que tem acontecido nos últimos meses, que é o peso mexicano se valorizando mais do que o yuan, então você ganha também essa diferença do principal, entendeu? Mas essa valorização ou desvalorização da moeda, ela anda um pouco junto com a taxa de juros que ela paga. Não necessariamente. Sim, principalmente em momentos onde está a montagem dessas posições de carry estão acontecendo, que na minha visão é o que está acontecendo agora. Uhum. Isso tem instrumentos para isso ou você tem que ir lá na China e comprar alguma coisa? Não, você tem instrumento, tem né? instrumentos, Você pode fazer ou via futuro, ou via moeda mesmo. Não na BMF, né? Lá tem fora. que ser com profissionais. E você ia falar da posição em Brasil? Não, justamente, né, que isso era esse mercado que a gente está vivendo era um mercado para o câmbio tá 4,5 já. O Brasil tem juros, o juros tá alto, né? Essa é até uma outra discussão boa, se o juro tá alto ou não tá alto no Brasil. Ele tá alto. Isso é fácil. Não, mas é que se tá mais alto do que poderia estar, né? Não, acho que a pergunta é outra. A pergunta é, ele tem motivo para estar alto? Uhum. Qual é a sua resposta? Tem, claro. E qual é o motivo? Não, tem vários, né? Mas assim, o principal deles é a inflação corrente está alta, mas mais importante do que a inflação corrente, a inflação prospectiva está alta também. Então o modelo do Banco Central, ele é muito sensível às expectativas, né? Então o governo, na hora que fica fazendo essa conversa de tem que baixar o juro, tem que baixar os juros, a gente vai fazer, tá errado. Então ele está fazendo um desfavor para a queda da taxa de juros, né? Que é bizarro. Porque ele aumenta Porque as expectativas deterioram. Então a gente começa a falar, esse governo vai fazer bobagem. Então a inflação vai subir. No momento que a inflação prospectiva, as expectativas de inflação sobem, o juro neutro é mais alto. Né? E o juro corrente tem que ser mais alto justamente para conter as expectativas. Então vamos... Porque quando a expectativa sobe, o banco já fala, vai subir a inflação, então eu vou emprestar mais alto já, né? Já vou... Não é necessariamente o banco, né? O próprio mercado futuro já... Sim. Não o Banco Central. Não. Quem empresta e os futuros, Vamos matar um dragão de cada vez aqui. O primeiro dragão é do 4,50. Você falou, era para esse câmbio estar em 4,50. Por quê? Por isso, porque a gente tem um juro muito alto, um carry muito alto no mundo. Aí estaria vindo dinheiro para cá para aproveitar esse carry e derrubaria a taxa de câmbio. O que ajudaria a inflação a cair. Principalmente fora dos núcleos, né? Então, ajudaria a inflação a cair e que poderia ajudar o Banco Central, poderia não, certamente ajudaria o Banco Central a cortar juros. Mas aí, essa é a minha dúvida nisso, porque aí ajuda o Banco Central a cortar o juro. E se ele cortar o juro, aí não vai diminuir o carry, o dinheiro vai embora e... Vai, mas dependendo da situação, se ele corta os juros, e não estou dizendo que ele vai cortar o juro para 2 de novo, se ele cortar o juro em 200, 300 bases, o carry ainda fica atrativo, ainda é atrativo. Então... talvez na margem seja menor, mas a economia é dinâmica, né? Então, os agentes reagem a isso, mas não acho que seria suficiente para fazer o câmbio subir em função disso. Entendeu? Então, se fosse fazer uma receita de bolo aí pro Brasil dar certo, primeiro, ancorar a expectativa de inflação, que é o que está aí a pergunta é como você ancora as expectativas, né? É o que vem, a gente espera que venha na semana do dia 20 com o novo arcabouço fiscal. Acho que mais do que o arcabouço é ter ações que corroborem, né, um fiscal decente. Acho que ter um discurso menos raivoso com relação ao mercado, né, ficar falando que a Faria Lima adora
juro alto. Eu não adoro juro alto, eu gosto de juro baixo. Alguém aqui gosta de juro alto, né? Então, você é contrarian, né? Não. Talvez seja isso. Não, não é isso. Tô brincando. Não é isso. Então, assim, essa busca pelo inimigo para ter o discurso é muito ruim, né? Assim, ela é bonita para a política, mas ela é ruim para as expectativas, né? Então, ao se fazer isso é fácil de se fazer, poderia ser feito de forma rápida, né? Você ancoraria as expectativas, o câmbio certamente reagiria de forma muito forte, e isso facilitaria muito a vida do Banco Central, sem dúvida. Queria que você aprofundasse um pouquinho nisso, vai que tem alguém que tem essa opinião aqui, não costuma ser muita gente que ouve a gente, mas vai que tem alguém que tem essa opinião de que, pô, o pessoal ali da Faria Lima adora um juro alto. Por que o juro alto é ruim para um gestor? Por muitos motivos, né? O primeiro motivo é que, em geral, o nosso cliente ele não vê a necessidade de tomar risco para o dinheiro, é muito fácil ele, entre aspas, né, rentabilizar o dinheiro dele, basta ele ir em qualquer banco ou no Tesouro CDB Direto, mesmo. CDB, e ele já tem um retorno razoável, né? Apesar da gente, na gestora, entregar alfa, né, entregar CDI mais, mas a pressão para que ele tome mais risco diminui, né? Então essa é até uma luta nossa, né, de convencer de que, pô, não é porque o juro está mais alto ou o juro está mais baixo que faz diferença na nossa maneira de trabalhar aqui. E de fato não faz. É a sofisticação, né? Quanto mais alto o juro, menos sofisticado o investidor precisa ser para buscar um retorno. Menor é a necessidade dele se sofisticar, né, para buscar um retorno que para ele é o mínimo suficiente. E né? tem que pensar com a mentalidade do investidor, principalmente o Zé Cotinha, né? Que ele olha que na renda fixa ele vai ter o 1% ao mês garantido, lá uns 14%, 15% ao ano, depende de onde tiver a Selic. E é um reloginho isso aí, né? Aí se ele pega lá um multimercado, que historicamente o seu multimercado está entregando CDI mais 10, pô, mas é historicamente, mas tem mês que vai entregar menos CDI, tem mês que vai ter negativo. Aí ele vai olhar naquele mês, né? E ele, poxa, podia estar ganhando 1%, mas perdi 2 aqui, vai demorar um tempão para recuperar. E aí ele sai, às vezes, na hora errada, né? Então tem... Às vezes não, Salomão. Em geral, na hora errada. A regra é na hora errada, né? A regra é sair na hora errada. Bom, então tá explicado. Por aí, né? Legal. Vamos falar mais de Brasil, então. Vamos falar mais. Você já explicou aí que era para o câmbio estar em 4,50, se não fossem todas essas questões mais ligadas à expectativa. Mas como vocês estão posicionados em Brasil? É nesse carry? Tem bolsa? Tem... O que vocês estão fazendo? A gente está um pouco vendido em bolsa. Na hora que você está vendido em bolsa, você recebe esse carry, né? Então é uma busca de uma economia que, se seguir o que está desenhado, parece que estruturalmente consegue crescer pouco, né? Então as empresas não, em geral, né, numa média, né, que é o que representa o índice ali, teria uma rentabilidade abaixo daquela que o CDI te entrega. Então você tem, ao vender o índice futuro, você recebe ali a diferença, né, entre dividend yield e juros, né? Então seria uma aposta muito mais... Não é algo que ruim ao Brasil, é simplesmente que o CDI deve render mais do que a bolsa. Mas isso é ruim para o Brasil, né? Sim. Então é ruim para o Brasil também, né? É que não é aquele short apocalíptico, né? Não acho que o Brasil vai acabar, não é isso. Mas eu só acho que o cenário é ruim para os próximos meses, pelo menos, se nada mudar. Eu estou torcendo para perder dinheiro nessa posição vendida aí, espero... Também, Fabiano, sem nada pessoal, mas... Sair dela rápido, né? Eu tenho, até de forma errada, tenho tentado ficar comprado no real, porque muito nesse call do carry, acho que a racionalidade deveria vir do governo em algum momento, né? Ao fim desse discurso raivoso, que não ajuda ninguém. E aí, com essa visão de que o câmbio poderia andar, né, pro lado positivo. E só para ficar claro, quando um gestor brasileiro diz ficar comprado no real, né, sei lá, o pessoal vai pensar, como é que ele vai comprar real com real, né? Mas na verdade você financiaria isso com alguma moeda de fora. Normalmente a gente fala, esse é o real dólar, né? E aí você pode fazer na BMF, lá tem o futuro. Tá.
Você não é nem que você vai lá na casa de câmbio e pega o dólar. Até porque você tem que senão comprar vai com parecer real, Vende né? um dólar vai lá. parecer o Chaves comprando churros Churros dele dele mesmo. mesmo, né? Então, Você está alavancando ali, né? Ou fazendo via uma estrutura de opções, né? Tem várias maneiras de você implementar esse. certo. Eu tenho feito mais via opções, porque enfim, uma tecnicalidade, mas o forward fica muito alto quando o juro está alto, né? Então, ou seja, o câmbio daqui a um ano, ele é, sei lá, 12% acima ele do câmbio que está agora, né? vai embutindo esse juro, então. Exatamente. Uhum. É, E esse short em Brasil é índice futuro? Tem algum setor ali que você fica mais... Porque o Brasil, né, é um grande cesto de banco e commodities, né? Eu acho que mais de um terço do índice está nisso. Aí você simplesmente shorteia o índice ou tem alguma, sei lá... no meu eu normalmente vou e shorteio o índice. Raramente eu tenho posições em. Mas é o pessoal de bolsa lá do Christian que você citou, tem um book lá dentro do fundo, aí eles têm lá os shorts deles. Se quiser revelar os shorts, porque o Christian não quis falar, e vai já revela ainda. E é isso. E de juros a gente acha que a curva está com muito corte de juros, né? E a gente acha que com esse cenário atual, com essas medidas que o governo está tomando, acho que é muito difícil que esses cortes sejam implementados na velocidade, a não ser que que a economia vá muito pior, e aí eu ganho dinheiro na minha posição vendida em bolsa. Mas a gente está tomado aí nos juros curtos, médio, parte média da curva. O que é a parte média? Que ano, mais ou menos? No meio. Mas entre hoje e o quê? Daqui 10 anos? Não sei. Não, 10 anos é longo, é mais curto que isso. Tá, beleza. Então, mas você tá, então, tomado, apostando que o juro que tá lá embutido vai ser mais alto. Então, você tá tomando... A curva embute que a gente, a partir da reunião, a partir do meio do ano, a gente começa com cortes de 0,25. E a gente, na hora que a gente roda os nossos modelos, a gente tem lá modelos que simulam o modelo do Banco Central, não tem espaço para corte de juros com os inputs que a gente tem hoje, né? Por isso que eu estava te falando, se melhorar as expectativas, né? Se o câmbio melhorar, etc., a conversa muda, é outra história. Aí abre espaço para cortar juros, sim. Mas do jeito que está hoje, na nossa visão, não tem espaço para cortar juros. E como é que fica a análise política disso? Não sei o quanto isso entra na conta, mas a gente vê hoje um governo claramente crítico ao patamar de juros, fazendo uma pressão clara para corte de juros. Para mim é um grande sinal esse arcabouço fiscal sair um dia antes da reunião do Copom, do tipo, Campos Neto, te entreguei o que você pediu. Se é bom ou ruim, não sei, mas corte esses juros aí. É meio que um sinal silencioso de que, ou nem tão silencioso. Nem tão silencioso, sim. Se a gente chegar até o meio do ano e não ter caído ainda essa Selic, como é que vai ficar o clima ali? Vai ficar igual tá hoje, né? Ruim, né? Acho que vai estar pior, hein? Não sei. Talvez pior. A temperatura pior. vai estar subindo, né? Mas, assim, a pergunta do Banco Central deveria ser não qual o juro que o Salomão quer, ou que o Fabiano quer, qual o juro que a gente tem que ter para que no longo prazo, né, que no meu horizonte aqui, tenha uma inflação ao redor da meta. Uhum. Né? Essa é a pergunta. Então, hoje a resposta para essa pergunta é: o juro tem que ser no patamar que ele está. Né? Com os juros, como está, a projeção do próprio Banco Central é de 5 e pouco, tá muito longe da meta. Né? A nossa projeção absoluta é até mais alta do que isso, quase é próximo de 6. Então, é a pergunta que ele vai se fazer, e não é o Roberto, né? É o Copom, né? É um grupo de pessoas que vão discutir em função disso. Então, eles discutirão, e se as premissas forem iguais, o resultado, muito provavelmente, será igual, né? Que é o igual, não temos que cortar juros. Se as expectativas seguirem deteriorando, se o câmbio desvaloriza, o outcome é pior ainda, né? Uhum. Então, acho que quem critica, né, deveria criticar ou tentar reverter os motivos que estão levando o modelo para lá, que eu disse, expectativas principalmente. Por que a expectativa está tão ruim? Né? Agora, aquilo que eu estava falando antes, o juros está alto? Está alto. Ele tem motivo para estar alto? Tem motivo. Ele ficará nesse patamar para sempre? Não ficará. Se ele ficar nesse patamar para sempre, realmente não tem como dar certo.
Mas, neste momento, a melhor coisa a fazer é ter esse juro que a gente tem. E acho que a gente tem que, não sei se torcer é o termo, né? Mas colocar as condições para que ele caia. É isso que a gente tem que fazer. Não, e a condição não é ficar cobrando o Banco Central. O Banco Central são profissionais, né? Agora, pelo que eu entendi, o mercado está com uma cabeça assim, a expectativa de inflação está alta, por causa do que o governo está falando. Existe uma expectativa do que vai vir de proposta de arcabouço fiscal, e a partir daí, as expectativas de inflação serem revistas, né? E aí, com as expectativas de inflações revistas, o tal do modelo do Banco Central pode botar de output ali uma taxa de juros um pouco menor. Qual é o arcabouço fiscal que faria o mercado financeiro diminuir a expectativa de inflação? Existe alguma coisa que isso tem que ter? Vamos lá, a expectativa é só um input do modelo, né? Uhum. Tem vários outros, né? Mas ele é muito sensível, como você mesmo falou. É importante, é um input importante. Uhum. A inflação corrente está muito alta, né? A gente vem de um impulso fiscal muito grande. E não é Lula, o Bolsonaro fez também no último ano dele, foi um impulso fiscal enorme também. Isso fez com que a economia crescesse acima do potencial. Então a gente está com um hiato muito fechado. O que é o hiato, né? O hiato é a diferença entre o quanto a economia consegue crescer sem gerar inflação e o nível que ela efetivamente está, né? Uhum. Então a gente está num ponto onde o nosso hiato está muito fechado. Então, para que esse hiato abra, a gente ou precisa aumentar a nossa produtividade muito, coisa que eu não vejo nada acontecendo nesse sentido no curtíssimo prazo. Isso deveria, inclusive, ser uma preocupação muito grande de todo governo que entra aí. Eu não vejo discussão sobre isso. A verdade é que o Brasil não cresce faz muito tempo, né? Cresce só o que cresce a população. O PIB per capita não cresce. Então, assim, o que precisa acontecer? A gente precisa crescer abaixo do PIB potencial um pouco para que a inflação caia, e à medida que isso acontecer, ele vai cortar os juros, né? Então, assim, não existe uma mágica, precisamos crescer, o Brasil precisa crescer. Eu também acho que o Brasil precisa crescer. Então agora nós vamos apertar 3 botões aqui e a partir de amanhã nós vamos crescer pra caramba. Cara, se fosse assim, alguém já tinha feito, entendeu? Não é assim, não funciona assim. Até, talvez se funcionasse assim, a gente estaria numa situação melhor, mas infelizmente não é assim. Então, as pessoas precisam falar menos com o estômago e falar mais com a cabeça, entendeu? Precisa de decisões de longo prazo, precisa de discursos que fazem sentido no longo prazo, e precisa ter paciência. O juro vai cair, né? O juro não é esse, mas é agora, com as expectativas deteriorando, com a inflação corrente, com a expectativa de inflação de 6 para esse ano. Não, na hora que tiver que ser o caso, vai cortar. Tem que ter... Então, assim, tem muita coisa a ser feita, mas nenhuma delas parece estar sendo feita, né? Então, é uma equação difícil. Não existe, então, um modelo de arcabouço fiscal que vai fazer as expectativas caírem. Não, se você tem um impulso fiscal menor, Uhum. o seu PIB cresce menos no curto prazo, né? Abre o hiato, a inflação cai e você pode cortar os juros. Não. De forma bastante resumida, né? Mas, Bom, fazer a fotografia aqui da carteira, então, do Fabiano, que a gente foi falando. Uhum. Comprado em bolsa lá fora, aí são uns 10% ali, né? Vendido em Brasil, essa é uma posição grande, pequena? É pequena, posição pequena. A gente tá uns 2% vendido. Na verdade, eu tô 12% comprado lá fora e 2% vendido aqui. O 10% já é o net. O 10 é o net, tá. Então, long lá fora, short Brasil. O juro, você tá tomado no juro brasileiro, na curva média. Sabe-se lá o que significa? Menos de 10 anos. Tomado na curva Mais de 1 e menos de 10. Pronto. Dá 4,5, então. E lá fora de juros, eu perdi, não sei se você Não, falou. lá fora a gente tá sem posição. Tá. Então, neutro em juro lá fora. Commodities entram nessa... Não, a gente raramente faz posição de commodities. É? Interessante. Cripto?
Não. Não ou nunca? Cripto é commodity, Não. Salomão. Nunca. Nunca diga nunca. Tá, então tem o long Inter, short Nunca Brasil. até agora. Tomara na curva média Brasil. Neutro em juro lá fora. Commodity quase nunca tem. Tem alguma outra coisa que faltou aqui? Que você gostaria Câmbio, né? Tem tem uns... mais ou menos aí, também posição pequena, uns 7% comprado em moedas e short basicamente no yuan. Moedas posso chamar de high yields? Ou é um termo errado para... High yielders, pode ser. High yielders. Que é o peso mexicano, real, TLP, CLP é o quê? Chile. chileno. Chile? Peso chileno. Tá. Por que essa questão com o yuan? Porque você acha que a China não vai crescer tanto por causa desses Porque 5%? o juro lá tá mais baixo do que nos Estados Unidos, né? Então tá, acho que 3 o juro lá, se eu não me engano. Então, se eu montasse uma posição em yuan dólar, o meu carry era positivo para eu ficar short no yuan. Entendeu? Tá. Então ele aumenta e acho que serve um pouco de hedge caso, por exemplo, a China comece a ajudar a Rússia, comece a sofrer sanção, e é um cenário onde provavelmente eu vou perder dinheiro na minha posição de bolsa. E aí isso acho que me salva um pouco aí equilibra um pouco melhor o meu portfólio. E fazendo um disclaimer de que amanhã você pode voltar para a mesa e mudar completamente essa carteira. Mas amanhã não, hoje. Hoje mesmo? Dá tempo, né? Verdade. Estamos gravando aí no meio da tarde. Qual que é a maior posição? Dentro da... Até com o retorno ajustado ao risco, né? Porque também tem isso. Né? Assim, nós estamos com posições médias, pequenas médias ainda, né? Acho que a gente está num ano ou num momento que eu estou criando essa tese de que a gente está saindo do cenário, que foi o cenário do ano passado, onde a gente tinha posições bearish, a gente tinha posições muito grandes tomadas em taxa no mundo inteiro, vendidos em bolsa. Então, por mais que eu tente me desplugar, assim, eu acho que na hora que você está mudando de um cenário para o outro, muitas dúvidas ainda ficam na sua cabeça, né? Então, eu ainda não estou numa super convicção. Então, eu estou num primeiro passo de migrar as posições do fundo do que a gente fez no ano passado, porque eu acredito que pode ser os próximos 12 meses. Né? Beleza, então a gente está no Fabiano no meio do caminho aí. Ano passado era um cara mais bearish, agora já está entrando... Ano passado era um cara bem bearish. Bem bearish. Então, vamos... Já é bull market na Austrália. Final do ano... Já é bull market na Austrália. O Fabiano já vai chegar aqui dando pirueta, jogando confete. Não, mas só deixa eu fazer uma adendo, que essa frase já é bull market na Austrália, usando a piada, né, do Réveillon, presume que em breve vai ser bull market no Brasil também, daqui a 12 horas, mas não é essa a sua convicção. Não, acho que a sua premissa está errada, não embute que será no Brasil. Eu acho que aumenta a chance de ser no Brasil. Se a gente continuar fazendo as coisas erradas, acho que mais difícil. Não é minha premissa, então... a premissa da piada. Né? Que a piada é pra... a piada envolve o Brasil. Não. Tá, então bull market na Austrália, mas o Brasil não foi convidado. Exatamente. Infelizmente. Não, foi convidado, mas parece que não quer ir na festa. Não tá conseguindo chegar. Tá todo mundo convidado. Ai, Brasil, porque perde oportunidades de perder... Não, ele não perde a oportunidade de perder oportunidades, né? Infelizmente. Vamos pro ping-pong? Vamos. Ou tem mais alguma coisa de mercado aqui? Não, de mercado não. Mas a gente vai falar sobre a... Não, quero falar sobre a Absolute, mas a gente inclui no ping-pong. Tá bom. Pra não ficar um papo muito longo. Tá bom. Mas a gente já inclui aqui, ó. Ping-pong, geralmente a gente fala de livros. Vamos inaugurar uma pergunta com você de outro, que envolve um gosto musical, mas também eu quero falar um pouco da Absolute. Então a gente vai intercalando ali, até para não ficar só eu falando, mas Renatão, começa então com a dos livros, que acho que é a mais importante. Primeiro é caminhão, já diria no truco. Você é criado com a avó, né? Por quê? Jogar truco é coisa de quem é criado com a avó? Não, é porque quem é pato no truco fala isso, isso aí é criado com a avó. Ah, tá. Nunca ouviu essa? Não, foi mal. Não... Tá bom. Fabiano, então, tem aquela pergunta tradicional dos livros, né? Um livro de mercado que você recomenda, que tem a ver com finanças, economia, ou mercado? Acho que tem a ver com o mercado, né? Eu gosto muito de história, né? E tem a ver com a história do nosso mercado também, né? História de assets, de uma asset específica, mas que eu acho muito interessante. Eu já li faz tempo, mas é aquele livro que você lembra sempre, assim, né? Então, acho legal
Certamente alguém já recomendou aqui o When Genius Failed. Ah, sim. Recomendo muito a leitura, não sei como é que chama em português, mas... Acho que é a Tem mesma. edição brasileira? Não sei se tem. Tem. Quando. Acho Os que é a gênios mesma. fracassam, Quando os né? gênios fracassam. Acho que é a mesma coisa. E um livro de tema livre, que não seja sobre Ex-mercado. mercado financeiro. Um livro também que eu gosto muito, que sempre surge conversa a respeito do livro, a respeito das histórias que conta no livro, é a biografia do Steve Jobs. Fala da personalidade dele, fala da Apple, fala de questões corporativas, de questões estruturais de empresas, e de coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, acho bem interessante. Essa é uma leitura que prende muito. E uma desrecomendação de livro, um livro que é melhor morrer antes de ler. Melhor não ler, né? É, melhor não ler. Eu gosto mais da frase Um livro pra morrer antes de ler. morrer antes de ler. Para legal. morrer antes de ler. Isso. Boa. Cara, assim, qualquer livro de autoajuda, assim, talvez para mim é um tema que não me interessa, acho que traz pouco, acho que é uma realidade muito de alguém que quer generalizar. Até um nome que não faz sentido, né? Porque se alguém escreveu o livro pra te ajudar, não é autoajuda, né? Me ajuda a te ajudar. O autor tá te A ajudando. gente pode escrever um livro de autoajuda chamado Me Ajuda a Te Ajudar. Tá bom. Por que não ler livro de autoajuda? Boa essa, hein? Acho que tem a nossa cara isso aí. Aí, ó. Mas a gente não pode falar isso, que senão a concorrência vai ouvir e vai roubar, Renatão. Não, tá registrado. Você que inventou agora, já era. Patente, powered by Salomão. Fabiano, vamos estrear aqui playlist musical. Quero que você fale uma música e por quê. Pode ser qualquer música. Pode ser a música que você aprendeu a tirar esse fim de semana. A música mais importante da sua vida, mas por que essa música na nossa playlist? Vamos criar uma playlist e essa música vai estar lá. Então, Vai estrear. skin the game. Tem que botar uma música que você tem orgulho. Cara, uma música que eu gosto de ouvir, que eu sempre lembro da minha esposa, chama AT, Jovanotti. É uma música romântica, mas é uma música que eu ouço sempre. Bacana, bonita. AT, A espaço T, Jovanotti. Que significa pra você, eu imagino. Isso. Oh, legal. Então, Desconheço. requintado. Requintado, Então italiano. já estreou. A gente tem uma playlist já longa, tá? Porque eu peguei da outra encarnação e a gente vai incluir essa daí lá. Acho que eu vou até criar uma nova. Cria uma porque nova. aquela tudo era novo, muito de Salomão. rock and roll. É, tudo novo aqui. Vou pedir pra galera reenviar. Essa aí no meio ali do rock and roll vai dar uma bagunçada. Não, nem ali. pede, vamos começar de novo. Conforme forem voltando, a gente vai acrescentando. Fabiano, é um convidado que você gostaria de ver aqui no nosso programa, sentado nesta cadeira que você está contando a história dele. Cara, um cara que acho que tem muita história, já fez muita coisa, trabalhou comigo. Não é uma pessoa que eu, pelo menos, já tenha visto aí sendo entrevistada. Mas que acho que vai ser um papo legal para vocês. É o Delfos Machado. Delfos. Gostei com do esse- nome. Com esse nome eu lembraria. Não... Delfos Machado, que você trabalhou com ele onde? Trabalhei no Santander. Santander. Me ensinou muitas coisas lá. Hoje, recentemente, está envolvido no mundo de cripto. Também tem Opa. muita história para contar. De cripto, mas também de bolsa. Já foi scalper. Esse aí já fez de tudo. Vale a pena. Pô, então quando sair o episódio... Espero que ele não ache ruim comigo de eu estar indicando o nome dele. Talvez tenha um motivo pra ele não dar entrevista, né? Mas não sei. Mas vocês Não, já ligam manda pra o zap ele. dele. Quando É sair o um- episódio, já manda lá um zap. Fala, ó, falei bem de você pros Minha primeira pergunta vai meninos ser, do de onde MMA. vem esse nome, né? Porque parece um nome de Senhor dos Anéis. uma coisa Aliás, a gente não perguntou isso, né? O nome é. Absolute vem do fundo na Claritas, né? Do Claritas Absolute, exatamente. Claritas Absolute. Que E se de onde chamava veio Absolute. o nome Claritas Absolute? Cara, é totalmente ao acaso de pegar ali no jornal nomes os segundos nomes, né, dos fundos que já existiam e achamos que Fazia sentido. rimou mais ali na hora. Só... O pessoal Deixando- é super É, cuidadoso na hora de tomar uma decisão de investimento, na hora de escolher um nome, é o chimpanzé jogando dardo no é jornal esse. e vendo o que acontece. Só deixando claro pra quem tá ouvindo a gente pelo podcast, principalmente, que tem um E no final. Senão a pessoa poderia achar que é por causa da vodka, né? Mas não é. Ah, Não, sim. Absolute, exatamente. Absolute. Absolute. E tem também a gestora Absoluto,
Que O não motivo é o tem- mesmo, né? Também o Zitterman tocava o Absoluto fundo, Partners chama. que tocava o fundo BTG Absoluto, no BTG, que continua existindo, diga-se de passagem, Uhum, e ele criou a muito Absoluto. bom. E tem Não a vai confundir Stephanie nada. Absoluta também, né? Do CrossFox Nossa, essa daí amarelo. você desenterrou. Desenterrei. Não, ela tá viva Stephanie ainda, não Absoluto. desenterrei. Tá, tudo bem. A referência, entendi. Fabiano, agora olhando um pouco para o mundo de o Fabiano como um homem de negócios, fundador de uma gestora. A Absolute conseguiu crescer bastante aí nesses últimos meses, anos, enfim. Você tá aqui dando essa entrevista pra gente, já fez um podcast também, mas muito mais para falar, não muito da Absolute, né? Você não costuma aparecer muito. Primeiro, eu queria saber se é mesmo uma característica de vocês ou se faltou a gente convidar. E o que você acha que tá por trás? Certamente não faltou vocês convidarem. Né, queria até... Tá uma novela, tava uma novela isso aí, né? Eu acho que foi em agosto, primeira vez que a gente você não foi comigo, fui sozinho lá conversar com o Fabiano, lá em agosto, tomei um chazinho de cadeira, mas deu certo, né? Estamos aqui em março fazendo essa gravação. Mas o que você acha que deve... Primeiro, por que você é tão recluso? E segundo, o que você acha que deve esse crescimento aí da Absolute, trazendo para o contexto, né? 2022 foi um dos piores anos da indústria de multimercado e ações, né? Resgates em massa, e vocês conseguiram crescer e entrar nesse quase 30 bi sob gestão. Primeiro, eu não acho que eu sou tão recluso assim. Na verdade, assim, eu gosto de fazer o meu trabalho. Eu costumo falar que Absolute une as duas coisas que eu mais gosto de fazer com relação a trabalho, né? Que é mercado e empreender, né? Então, são as duas coisas juntas. Eu gosto de estar lá, eu gosto de trabalhar, a gente discute muito, né? Cenário, o nosso dia a dia é discutir, né? Praticamente. Então, não é assim, se precisar, a gente vem, faz, e é legal, é legal fazer também, é bom sair um pouco, conversar, mas, não sei, talvez não acho que eu faço pouco, eu acho que os outros fazem muito, né, então... Olá, Olá. crítica... Fica aí o ombudsman da Não, indústria. que isso, quem sou eu pra criticar alguém? Brincadeira. Não, mas sabe que no episódio que a gente fez da indústria de fundos, eu perguntei isso estavam 2 alocadores da Reding Grifo e o Jojo, né, que é o CIO aqui da Empíricos Investimentos. Eu perguntei sobre se o excesso de exposição dos gestores hoje, que é quase que uma necessidade, né, porque antes não existia o varejo praticamente, né, no passivo deles, hoje eles têm que aparecer. Falar nisso, o varejo, você sabe de cabeça quanto representa aí nesses quase 30 bi da Absolute? Não sei te dizer. Um chute, acho que talvez entre 20% e 30% disso. E aí, como é que cresce no varejo sem aparecer? Então, eu Acho sempre que a pergunta é outra, né? Quer crescer no varejo? Não tenho aqui muita... 30% não é pouco, né? Não é pouco. Eu não tenho essa distinção entre varejo ou não varejo. Para mim ali, né, ao menos. Né? Não é uma preocupação minha. Eu sempre tive na cabeça performar, né? Assim, vamos fazer o nosso trabalho aqui dentro. Se a gente conseguir fazer o nosso trabalho aqui dentro e entregar o resultado, o dinheiro é consequência, né? Então, a gente sempre se focou muito para dentro de fazer. Claro que tem as pessoas lá dentro que se dedicam a vender o fundo, né, e buscar os clientes, mas eu particularmente na gestão, né, o pessoal, a equipe de gestão, muito focado em fazer o nosso trabalho na parte de gestão. Então, acho que mesmo com essa não aparição, não grandes aparições, né, a gente conseguiu chegar onde está, porque acho que os resultados são excelentes, né, e falam por si só. O fato também de não ser midiático, né, de não, mesmo no começo, né, de não ter começado tão grande, né, acho que foi bom. Acho que começar grande, óbvio que tem a vantagem de você já poder começar com uma estrutura maior. Acho que hoje em dia, não sei nem se a gente vai falar sobre isso, acho que é talvez mais importante do que quando a gente começou, mas o fato de ter crescido aos poucos, né? Hoje a gente está aí com quase 29 bilhões, mas a gente começou com 30 milhões.
50 milhões, não lembro exatamente, mas deu tempo que a gente fosse se adaptando ao longo desses 10 anos a novos tamanhos, né, incluindo novas estratégias, trazendo novas pessoas, aculturando essas novas pessoas. Então a gente, como empresa, a gente conseguiu fazer tudo de uma forma muito organizada, né, assim, muito coesa. E eu acho que isso fez com que a gente chegasse até aqui e vai fazer com que a gente chegue muito mais longe olhando para frente. Tem alguma marca de tamanho que você lembra? Quando bateu o primeiro bilhão ou quando chegou num patamar você falou, caramba, a gente deu certo. Saiu daquela incerteza de será que a gente vai dar certo para, bom, agora daqui para frente o que vier é lucro. Eu nunca, correndo o risco de parecer arrogante, eu nunca tive dúvida de que a gente daria certo, né? Acho que talvez a grande pergunta é o que é dar certo, né? Na verdade, o que você está almejando, o que você está buscando, né? E isso é uma coisa que mudou muito ao longo do caminho. Se a gente tivesse conversado há 10 anos atrás, você me perguntasse, pô, Fabiano, onde você quer chegar? Eu certamente falaria uma coisa diferente do que eu te falaria hoje, eu vou te falar hoje. Então, a percepção de mercado, a percepção de empresa, ela vai se adaptando, ela vai mudando ao longo do caminho, e eu acho que você, como gestor, tirando o chapéu de gestor de fundo e colocando o chapéu de gestor de empresa, você só dá certo se você percebe essas mudanças, e se você está disposto a mudar junto com as suas necessidades, senão você fica para trás. E na nossa indústria tem uma coisa que você não pode fazer, ficar para trás. Porque a concorrência é muito forte, tem gente muito boa presente aí, tem gente muito boa vindo. Então você tem que estar sempre se adaptando, sempre buscando melhorar o teu produto, entregando mais, e é isso que a gente busca fazer. Você lembra o que você pensava olhando para frente 10 anos atrás, quando vocês começaram a gestora? Eu pensava que eu não queria crescer muito em termos de gente, talvez ter ali nosso primeiro escritório tinha 18 posições. Eu brincava que a gente nunca ia sair de lá. Então, ocupar essas 18 posições, ter ali 4 bi sob gestão, 3, 4 bi sob gestão, e estava ótimo. Só que, na minha inocência, lá 10 anos atrás, eu não sabia que 10 anos depois isso não seria uma possibilidade. Hoje, para você oferecer um produto de excelência para o teu cliente, você não pode ser esse cara que tem 18 pessoas no escritório. Você precisa ser um cara que tem mais gente boa, mais gente olhando outras coisas, olhando mais coisas que vão te ajudar a olhar aquilo que era o teu essencial desde o começo. Então, sempre tem essa pergunta, qual que é a barreira de entrada, né, para uma asset? A barreira de entrada nunca foi tão alta. Ela é muito alta hoje em dia. Né? Apesar de que para você abrir uma asset não custa nada, qualquer um abre uma. Qualquer um não, mas quase. Tendo a experiência necessária. 2 caras e uma Bloomberg, né? Você acho que consegue abrir formalmente uma asset, mas para você ser uma asset de verdade, a barreira nunca foi tão alta. Você tem muita gente boa, muita gente buscando um nível semelhante ao nosso, né, de estrutura. E captando dinheiro com capacidade disponível. Então, pô, se você é um novo entrante, né, com uma equipe pequena, com uma história que certamente não tão boa quanto desses caras, por que alguém vai colocar dinheiro com você? Né, então a barreira é muito alta, e ela é muito alta porque você tem muita gente, muitas pessoas, muitas empresas boas de gestão. Claro, cada uma pensa de um jeito, né, tem o seu objetivo diferente, mas que são a indústria o Brasil é muito bem servido nessa indústria de fundos. Hoje vocês têm quantas pessoas? Hoje nós somos 45. 45, Então precisaria de 3 escritórios ali. E assim, quando você fala de barreira alta, pelo que eu entendi, é aquela gestora mais one-man show, um cara só tomando todas as decisões, sendo o responsável pelo risco. Isso é um modelo que hoje, por ter muito especialista em pequenas áreas, fica mais difícil você depender de uma pessoa só. Seria por aí? Não, é que assim, a gente precisa gerar informação, gerar inteligência dentro
da gestora para você tomar as decisões. A decisão não vem, a não ser que seja um gênio, que eu não acredito em genialidade, ou ela é muito rara para eu me preocupar com ela. Mas você precisa gerar mais informação para você tomar a decisão. Quanto mais informação você gerar in-house, mais você vai ter diferencial. E é aí, né? Assim, o Fabiano sozinho, no home office dele lá, investindo o capital dele, certamente é um Fabiano muito pior do que o Fabiano dentro da Absolute. Né? Onde eu tenho toda uma equipe, onde eu tenho informação, onde eu discuto com gente boa, onde as pessoas chegam para mim e eu coloco um ponto e elas derrubam a minha argumentação colocando pontos melhores. Né? Então, essa discussão e essa geração de conhecimento era essencial para que você consiga fazer um bom trabalho. E fazer isso, mesmo que não seja um cara e 2 Bloombergs, sejam 5 caras e 4 Bloombergs, é muito difícil. Precisa de muita, não sei se genialidade é o termo, mas de muita excepcionalidade extrema junto para que isso possa ser sustentável, né? E acho que o modelo que a gente está seguindo é um modelo que, no final das contas, é o que funciona para pessoas normais como eu, por exemplo. Vou aproveitar aqui um momento Aproveita. RH. Então, como é que faz para reter pessoas quando vai tendo essa evolução? Acho que minha pergunta passa por o que diferencia uma asset de outra, né? Porque você tem esse sonho de fazer a Absolute dar certo, afinal o filho é teu, né? Mas as pessoas que embarcam com você nesse sonho poderiam estar na Absolute, na Biuna, na Capital, na Verde, na SPX, porque no final do dia tá operando o mercado, né? O que faz uma pessoa querer ficar na Absolute? Enfim, o que faz a Absolute ser diferente? Existe esse diferencial? Eu tenho um dogma que eu sempre repito, né? Assim, que é esse mercado de asset, de gestoras, é um mercado de pessoas, até aí nenhuma novidade, todo mundo fala isso, mas que as pessoas boas são muito difíceis de serem encontradas. Né? Então, quando você acha alguém que realmente é diferenciado, você não pode deixar com que essa pessoa vá embora. Né? Ela tem que continuar com você. E aí a pergunta é, bom, tá bom, mas como que isso é feito? Né? Como é que faz para essa pessoa continuar? Aí acho que são várias coisas, né? Assim, eu acho que primeiro é você ser uma partnership de verdade, né? Onde você tem migração de responsabilidade, de migração de retornos, né? De participação societária, participação no business, né? Seja pro lado do ativo ou do passivo, né? Assim, de ônus e bônus. Eu falei o quão importante, né, é essa convivência com essas pessoas, né? Então, você ter efetivamente uma relação de sócios, né, entre as pessoas, onde as pessoas acreditem que ela estando ali com você, né, com aquele grupo de pessoas, ela é melhor do que se ela estivesse em outro lugar. Então, acho que a gente tem lá, dentro da nossa cultura, a gente tem muito isso é muito forte dentro da gente. Né? Então, eu acredito que eu sou melhor estando lá e eu acho que as outras pessoas também acreditam nisso. Né? Então, e acreditam que as outras pessoas ao redor dela estão ajudando na vida dela. Né? Então, Fabiano tá lá fazendo o Market Makers, enquanto isso eu posso ficar aqui fazendo o meu trabalho, entendeu? Eu tô aqui trabalhando, tô aqui estudando. O cara tá lá resolvendo uma coisa para mim, tá cuidando da parte institucional da empresa, né? Estamos vendo de mudar de escritório, tem lá o pessoal cuidando de, vamos mudar de escritório, para que escritório que vai, que mesa que vai colocar, sei lá. Então, essa sensação de grupo, né, de um ajudando o outro, é isso que mantém a gente junto, né? É isso que faz com que nosso ambiente de trabalho seja muito bom, onde, cara, assim, a gente está lá, certamente é o meu, eu acho que da maioria das pessoas, né? Quando a gente contrata alguém, a gente já contrata
claro, principalmente as pessoas mais sêniores, né, que seja alguém que o cara fala, pô, aqui é o meu último trabalho, eu quero ficar aqui para sempre, né? Então já vai para lá gente que tem essa mentalidade, a gente já contrata pessoas que pensam parecidos, né? Assim, se você pegar a remuneração, por exemplo, de quem entra lá, no primeiro momento, acho que talvez nem seja a melhor possível. Mas se o cara vê no longo prazo, se ele acredita naquilo que a gente está fazendo e toma a decisão de ir para lá, pô, te garanto que a remuneração da pessoa vai ser diferenciada. Então, acho que é o conjunto, assim, não tem uma fórmula mágica, acho que é um conjunto e acho que muito dessa visão de partnership mesmo, a gente acredita muito nisso. Legal. Bom, para fechar então, aquela pergunta bem de RH mesmo, onde é que você se vê daqui 5 anos? Né? Você, a empresa Absolute, a gente já fez uma brincadeirinha de como você viu 10 anos atrás, e hoje, você consegue olhar para frente como modelo de negócio para a Absolute? Cara, assim, apesar da gente ter crescido muito, né? Se você olhar com a perspectiva de 10 anos atrás, assim, a gente é enorme, né? Eu brinquei que achava que queria ter 4 bi, né? A gente tem quase 30. Mas assim, a gente ainda é uma fração, a gente, conjunto de assets independentes, ainda é uma fração muito pequena da poupança, né? Pegar... porque tem a poupança dos indivíduos, né? Mas também tem fundos de previdência, né? Tem parte de investidores institucionais, fundos de pensão, acho que tem muita coisa para crescer. Acho que o fato da gente entregar um produto diferenciado faz com que no médio e longo prazo que não tenha muito como você não crescer, né? Então, assim, tem um espaço enorme para crescer, onde a gente entrega para os clientes, né, que hoje são atuais clientes e futuros clientes, produtos melhores do que eles têm hoje. Eu, assim, não consigo te dizer números, né? O número mas assim, eu vejo um potencial de crescimento muito grande e acho que a Absolute está muito bem posicionada para fazer isso, né? Hoje a gente é uma asset muito melhor do que a gente era há 5 anos atrás e a gente está mirando ser melhor ainda daqui a 5 anos. Uhum. E aquilo que eu disse, né? Se a gente faz o nosso trabalho, o dinheiro é consequência. Então a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente seguirá fazendo o nosso trabalho e a gente acredita que isso atrairá mais clientes, né? Então o nosso foco é fazer o nosso dever de casa interno. A gente tem ampliado também o número de estratégias. Eu mencionei que a gente começou a estratégia de crédito há uns 4 meses atrás. E acho que crescer entregando bons produtos. É isso e acho que daqui a 5 anos a gente vai estar melhor do que a gente está hoje. Muito bom. Renatão, podemos encerrar? Quer fazer uma dinâmica de grupo aqui? Não, já tô muito RH. Tá O Veras vai ver esse episódio aqui e vai me chamar para uma dinâmica processo seletivo aí na Empíricos. Fabiano, quero agradecer demais sua participação. Obrigado, parabéns pelo crescimento, pelo resultado da Absolute e, bom, que você tenha um 2023 tão vitorioso quanto foram os últimos anos. Valeu, gente. Muito obrigado aí pelo convite. Foi ótimo. Valeu, Gostou, Salomão? Renatão? Ótimo, excelente. Então, aquele recado principal, galerinha, deixa o joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, assim o algoritmo entende que mais pessoas, assim como você, gostariam de ver esse conteúdo. Tá vendo pelo podcast? Também dá aquela curtida. Não esquece, todas as informações da comunidade Market Makers estão na descrição do vídeo, no QR Code ou na descrição do podcast. Na semana que vem, temos mais um episódio, sempre quinta-feira, às 18 horas da semana que vem. Aulão de economia, hein? O parça do Marcos Lisboa vai estar aí. Mas vocês vão ver na semana que vem. Obrigado pela audiência, até a próxima e tchau!